Ontem, dia 5, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aproveitando esse gancho, o governo do estado de São Paulo lançou um pacote de medidas para lidar com as mudanças climáticas. Nós vamos conversar sobre isso com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado, Natália Rezende. Tudo bem com a senhora? Bom dia, obrigado por participar aqui conosco. Bom dia, prazer todo nosso, a gente agradece o convite, uma honra estar aqui falando com vocês e, sobretudo, de um assunto tão importante. Ontem, Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente lançou uma série de medidas e vamos falar um pouquinho aqui sobre elas também, né? É um prazer estar aqui com vocês. Secretária, o governo de São Paulo prontamente se colocou à disposição do governo gaúcho quando as enchentes começaram e participou ativamente desse processo, desde os resgates até a tentativa de limpeza neste momento. Aprendeu-se muito, os técnicos do governo de São Paulo aprenderam lá com o Rio Grande do Sul e essa foi uma das principais razões para que esse processo agora, esse programa fosse lançado? Isso, então a gente tem tentado ajudar muito lá, né? Todo mundo do Rio Grande do Sul, seja governo, sejam as pessoas principalmente. E esse nosso plano de resiliência e adaptação climática, esse eixo de adaptação de resiliência, ele está dentro do nosso plano estadual do meio ambiente, que a gente, no ano passado, inclusive no Dia Mundial do Meio Ambiente, lançou, e a gente já tinha desde então colocado, dada a importância. Então, a gente já está desenvolvendo uma série de medidas desde o início da nossa gestão, pensando na resiliência. A gente tem uma estratégia climática aqui do estado de São Paulo, baseada em mitigação, um eixo, outro eixo baseado em adaptação e resiliência. A gente tem o nosso plano, o horizonte até 2050, ações de curto, médio e longo prazo, tem parte de transporte, energia, uso do solo, indústria, finanças verdes, educação ambiental, resíduos. E a gente vem desenvolvendo desde o ano passado isso. Então, por exemplo, só na parte aí de limpeza de rios, de desassoreamento, de retirada de sedimentos, só Pinheiros e Tietê a gente retirou mais de 1,4 milhão de metros cúbicos, o que ajuda muito para a mitigação de enchentes. Nesse novo pacote, a gente está falando aí de mais de 330 milhões de investimento em 250 cursos d'água ao longo do estado. Só no Pinheiros, para te dar um exemplo, 79 milhões, a gente vai retirar mais de 700 mil metros cúbicos, olhando ações de curto prazo para a gente agir, para a gente ser célere, com mecanismos de financiamento que a gente também lançou ontem, o Finaclima, aproximando a iniciativa privada com projetos de, por exemplo, soluções baseadas na natureza, um portfólio robusto que a gente já tem de forma a ser sempre célere, com governança, instituímos também conselho, comitê, com participação da sociedade civil para ter uma prestação de contas da sociedade e um programa de resíduos sólidos também, de forma que a gente tenha destinação regionalizada junto com os municípios e aprimore essa política pública ao longo dos próximos anos também. Aqui em São Paulo, se a gente pega o histórico das tragédias climáticas, são causadas principalmente pelos deslizamentos, desabamentos, mas pouco por inundação. Mas agora o governo vai começar a utilizar também das sirenes de alerta nas encostas de rios importantes, principalmente no interior, secretária. É isso. Então, ontem também, a gente, junto com a Defesa Civil, a gente tem uma parceria muito próxima aqui com a Defesa Civil do Estado, com a nossa Casa Militar, no sentido da gente agir sempre que necessário e, principalmente, prevenir. Então, a gente atua muito na prevenção. E a Defesa Civil também tem uma série de medidas que foram frisadas ontem, da mesma forma, em relação à instalação de sirenes, em relação a algo que é muito importante, as cartas de risco. E, olhando um pouquinho também dentro do nosso plano do meio ambiente, do balanço que a gente fez ontem, tem um eixo nosso que é de educação e conscientização ambiental. Isso envolve, seja a sociedade, exemplo, mais de 250 mil alunos de escolas que a gente foi levando nas unidades de conservação para poder aproximá-los, mostrar a importância da preservação, e também em relação aos municípios. A gente fez a capacitação de mais de 110 municípios
para entender o zoneamento ecológico e econômico que o Estado tem e usar, por exemplo, quando eles forem fazer os planos diretores, olhar a área de risco, entender as vulnerabilidades do solo, do sistema e, de fato, aplicar. E aí, para isso, a gente tem também, dentro desse eixo, toda uma programação até 2026 de capacitação. A gente já fez 8 oficinas, mais de 110 municípios e vamos fazer muito mais ainda nessa lógica de atuação conjunta, a Secretaria, a Defesa Civil e a própria sociedade também. Secretária, como que funciona hoje o monitoramento do nível dos rios que cortam o estado de São Paulo? Terá também alguma atualização em relação a isso, para que seja um pouco mais preciso? Perfeito. A gente tem, junto com o DAE, nosso órgão de recursos hídricos aqui do estado de São Paulo, monitoramento quantitativo. Então, tem pontos já que a gente monitora e algo que a gente acabou de lançar, inclusive, em relação ao qualitativo. Então, a CETESB, e aí, junto todo um esforço com recursos de mais de 8 milhões do FEHIDRO, né, um fundo de recursos hídricos que a gente tem aqui do Estado, está implementando e mostrando para a sociedade em tempo real. Então, se vocês entrarem no site da CETESB agora, vai ter pontos lá para olhar também a qualidade e alguns a quantidade. Isso é muito importante, seja para dar transparência, para as pessoas também acompanharem, seja para a gente ter informação de onde eu preciso agir com mais celeridade, aonde que eu preciso fazer ações, seja de desassoreamento, como a gente vem fazendo e vem já utilizando esses dados, e da própria sociedade ir acompanhando. E isso a gente também quer aprimorar, inclusive com a transformação que a gente vai fazer. A gente deve encaminhar nos próximos dias um projeto de lei transformando o DAE, que eu comentei que é o que olha a quantidade, né, o quantitativo, em uma agência de águas, uma agência de recursos hídricos aqui do estado de São Paulo, para cada vez mais a gente fortalecer a regulação, fortalecer a fiscalização no uso dos recursos hídricos. A senhora comentou sobre o programa Integra Tietê, que busca a revitalização, diríamos assim, do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, importantíssimos, né, aqui para a cidade de São Paulo, porque temos as duas marginais. Recentemente trouxemos uma reportagem aqui na Rádio Bandeirantes de uma situação perto da ponte da Casa Verde, ali do Rio Tietê. Muito, mas muito lixo jogado no rio, algo que até então não se via mais tanto assim. Muitos ouvintes mandam mensagem reclamando do mau cheiro também quando passam pelas marginais. Esse programa será o suficiente, secretária? Então, o que o Integra Tietê tem previsto que a gente já está fazendo? A gente tem 5 eixos dentro dele, e aí eu vou destacar 2 aqui que são os principais quando a gente fala de despoluição. E a gente tem uma atuação muito forte nessa questão de despoluição aqui na Secretaria, no governo do Estado de São Paulo, muito pela orientação que o governador Tarcísio deu para a gente. Então, se você olhar na parte, no eixo de saúde e qualidade de vida, a gente está investindo muito em saneamento. E aí por quê? Porque muito do que a gente gera, só para te trazer números aqui, cerca de 25 bilhões de litros de esgoto por mês que a gente gera e não trata. Isso vai parar em algum lugar, isso vai parar nos nossos cursos d'água. Se a gente olhar, por exemplo, hoje o município de Salesópolis, que está lá no início, lá na nascente, dentro do contrato do antigo, vou colocar assim, porque a gente firmou um novo contrato, vai começar agora uma nova era em relação à Sabesp, 4.800 domicílios dentro, mais 3.800 fora, porque é área rural. Então, está indo para algum lugar esse resíduo, está indo para algum lugar esse esgoto que a gente precisa tratar. Até 2029, atingindo a universalização, então a gente quer antecipar em 4 anos a universalização, a gente acredita que a gente tenha um COT, uma carga orgânica total, que a gente vem já medindo junto com a CETESB, naquela lógica que eu comentei anteriormente, menor, bem menor, de forma a gente ter um rio mais límpido, com uma cor melhor. Então isso a gente vai atingir com a melhoria do saneamento. Guarulhos hoje trata 21% do seu esgoto, né? Então a gente quer que chegue a mais de 90% até 2029. Então, esse é um ponto muito importante da gente destacar. Por que a gente vê normalmente nessa época do ano um odor maior? Por causa das chuvas que muitas vezes trazem o lixo. A gente tirou do Pinheiros ano passado mais de 44 milhões de toneladas
de lixo. Então, a gente tem uma atuação muito forte nisso também, e o desassoreamento nesse outro eixo que eu comentei aqui de controle de cheias ajuda muito. Resumindo, a gente está atuando em todas as fontes. A gente está atuando na fonte primária, na parte de esgotamento, a gente está atuando no desassoreamento, em tirar os sedimentos, controlar, mitigar o efeito das enchentes, na parte de educação, porque 40% aproximadamente do que vai para o rio é poluição difusa, que quer dizer das pessoas, da indústria. Então a gente precisa que a sociedade se engaje também junto com a gente para diminuir, inclusive, essa quantidade de lixo que a gente precisa tirar. E aí é nesse esforço conjunto que a gente vai conseguir, de fato, ter mais melhorias. A gente já melhorou, mas precisa mais, e a gente está atuando de forma a ter isso sim nos próximos meses, nos próximos anos. A senhora comentou sobre saneamento e, pelo que a gente consegue perceber nos posicionamentos do governo estadual, a prioridade para essa melhora é um aumento de investimentos que chegaria pela privatização da Sabesp. Governo que confirmou no começo dessa semana que vai abrir mão do controle da companhia depois da privatização. O Estado vai ficar com 18% das ações da empresa e a oferta pública de papéis vai ser dividida em duas partes, uma com o cadastro das empresas interessadas na compra e também valores que serão negociados das ações de acordo com as propostas apresentadas. Queria perguntar para a senhora algo que é a grande preocupação de quase todo mundo que vive aqui. A última recente privatização que nós tivemos foi a de energia elétrica com a Enel, que só causa transtorno para o morador da cidade de São Paulo. O que a senhora consegue dizer para garantir que a Sabesp não vai virar uma Enel? Perfeito, isso é bom a gente sempre esclarecer, porque é muito diferente a regulação, o contrato da Enel, por exemplo, do saneamento. A infraestrutura já é muito diferente, então eu vou citar alguns exemplos aqui. Primeiro, o contrato da Enel, esses contratos de distribuição, eles foram feitos na década de 90, a lógica era mais para redução de custos, a gente tem uma lógica muito focada em investimento. Então, se você olhar o contrato que a gente fez, ele tem investimentos obrigatórios, ele tem fatores de alinhamento, de incentivos. Exemplo, se a Sabesp não fizer um investimento, vai ter um desconto tarifário. A gente mudou. O sinal da secretária tá ruim aqui. Hoje, acho que agora estabilizou, secretária. Não estabilizou, a gente perdeu contato aqui com a secretária Natália Rezende, vamos refazê-lo, mas ela estava explicando o que o governo de São Paulo está prevendo nesse contrato de privatização da Sabesp. Vamos retomar contato com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Secretária, a senhora explicava quais são as principais diferenças entre o processo de privatização da Sabesp, que acontece agora, e o que aconteceu há alguns anos com a Enel, companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica em municípios de São Paulo. Isso, perfeito. Obrigada, Vitor. Desculpa de caiu rapidinho, Imagina. Mas vou retomar aqui. Eu estava falando da questão dos investimentos, que a nossa regulação é muito diferente, né? Muito diferente da parte de energia elétrica, inclusive pela questão de fiscalização, de regulação, que a gente está muito mais próximo, o município, o estado, a agência, tem toda uma lógica diferente de um regulador federal, de um poder concedente federal, que é o caso de energia, que tem uma infraestrutura muito, muito mais exposta. Então, o que aconteceu de problema? Só para citar aqui, né? Manejo arbóreo, né? Queda de árvore. Por quê? Porque a infraestrutura é mais exposta. A nossa infraestrutura, ela é subterrânea, então ela tem uma diferença muito grande já partindo dessa premissa. De qualquer forma, no contrato a gente colocou essa série de investimentos obrigatórios, esses fatores de incentivo que eu estava colocando anteriormente, e para isso acontecer, aí sim, hoje a Sabesp tem 50,3% de participação do Estado, né? 49% já é privado. O que a gente vai fazer é diminuir a nossa participação para melhorar
governança, gestão, para ter ainda mais qualificação técnica nos conselhos, para trazer esse investimento que a gente precisa e ainda conseguir ter um controle tarifário de forma com que a gente tenha redução agora e sempre fique abaixo do que seria a tarifa estatal ao longo dos anos. Como, né? Fazendo o fundo que a gente já instituiu via lei 17.853, e colocando 30% do valor da venda das ações mais o lucro do Estado que vai ficar na empresa, todo ano ele vai cair lá, ou seja, a gente volta o lucro do Estado para o próprio usuário via modicidade tarifária. Então, o mecanismo que a gente criou está tudo muito bem amarrado na lei, no contrato, de forma a dar previsibilidade para todo mundo, para o Estado, para o município e para o usuário, principalmente. Secretária, a redução tarifária é a principal promessa popular, diríamos assim, apresentada pelo governo. Mas a principal ideia da privatização da Sabesp é o aumento dos investimentos. Um fundo seria criado para que o dinheiro que vai ser conquistado pelo Estado na venda das ações seja depois recolocado para reduzir a tarifa, em algumas categorias diferentes, né? A redução não é a mesma para todo mundo. Isso, ele já foi criado, o fundo foi criado em dezembro do ano passado, na Lei 17.853, e nessa lei a gente também já deixou amarrado que a tarifa sempre vai ter que estar abaixo da tarifa estatal, tá? Então está lá no parágrafo único do artigo 2º, tem também as fontes, 30% do valor da venda das ações. Isso a gente não conseguiria fazer se não fosse nesse processo de desestatização, né, e mais investimentos com esse controle. E isso é para além, Vitor, é importante a gente falar aqui, de uma questão populista, política, não é? Porque quando a gente faz muito investimentos, naturalmente você tem o acompanhamento por parte da tarifa. A gente está falando em fazer um mecanismo de forma que a gente tenha mais investimentos, coloque pessoas que hoje estão fora, é importante falar, como foi o caso que eu citei aqui de Salesópolis, tem vários outros, Vale do Ribeira, mais de 40% está fora, então a gente vai colocar essas pessoas dentro e ter esse controle via esse mecanismo que, quando a gente acabar a operação, a gente vai ter essa redução mais para o vulnerável, que é quem de fato sente mais na conta, 10%. Então tem a tarifa lá, social e vulnerável, de acordo com o CAD único, 10%, e para os outros de meio a 1, comercial, industrial, residencial. Então todo mundo, mas mais com foco no vulnerável. Isso é algo que a gente veio falando desde o início também, dada a importância de um projeto que para a gente é um projeto social, porque a gente está incluindo essas pessoas, está focando muito na questão da tarifa para essas pessoas, e ambiental por conta da questão da poluição, da despoluição dos mananciais, que é um dos focos dos investimentos que a gente está fazendo. Secretária, quando a gente fala em desestatização, a primeira coisa que vem à cabeça é a redução do Estado, muito importante em determinados momentos, em muitos casos, medidas que são tomadas e conquistam muito sucesso depois. Mas nesse caso da Sabesp, é uma empresa que dá bons resultados, é uma empresa que tem um serviço bom, isso avaliado pelos clientes da Sabesp, que já inclusive recebeu prêmios internacionais em relação ao serviço prestado. Por que privatizar a Sabesp? Além dessa questão social, o governo não conseguiria investir o necessário? Perfeito, essa pergunta é muito boa, Vitor, até para a gente explicar o panorama depois do novo marco de saneamento, da Lei 14.026 de 2020. Não conseguiria, tá? Essa quantidade de investimentos, com esse controle tarifário, ficando o governo com 50,3, ele não conseguiria, tá? E aí eu vou explicar uma coisa também que é importante a gente saber. Tem muita gente que não enxerga que esse processo de desestatização é também para a própria sobrevivência da empresa. Então, por que eu estou falando isso? Tá? Vou explicar aqui. A Sabesp, de fato, tem um corpo técnico muito qualificado, que a gente quer que se mantenha, que melhore, que valorize, que se torne cada vez mais de referência. A gente quer que melhore a qualidade, sempre, né? Olhando sempre do patamar atual para melhor. Com o novo marco de saneamento, os contratos de programa, que é o grande ativo da Sabesp, então 375, né, contratos ali que ela tem, eles têm prazos distintos que eles não podem ser prorrogados depois do novo marco, depois de 2020.
O que isso significa? Que a Sabesp pode ir perdendo e tem grandes chances de perder, porque ela é menos alavancada do que vários outros players privados. Perdeu, por exemplo, Igarapava, recentemente. Participou, ficou em segundo. O que isso acontece? Isso vai desestruturando o bloco que a gente tem hoje de subsídio cruzado. Desses 375, 11 seguram. Por exemplo, Osasco, que vai acabar em 2029. A partir do momento que a Sabesp perde Osasco, ela já começa a aumentar a tarifa. Perdendo São Paulo em 2040, uma empresa que hoje é superavitária, que hoje a gente consegue fazer todo esse processo que a gente está falando aqui, ela vira deficitária, e aí o que acontece com os municípios menores deficitários, que é a maioria? Explode a tarifa, e o serviço começa a ficar precário. Por que eu estou colocando esse panorama? Porque por meio desse processo de desestatização, e só por meio dele, de acordo com o artigo 14 da Lei 14.026, a gente consegue equalizar os prazos. Então, prazos, por exemplo, de 189 contratos que vão acabar até 2038, a gente consegue jogar todos para o último prazo da Sabesp, que é 2060. Por isso que esse contrato que a gente assinou via URAI, via unidade regional, ele é até 2060, para dar essa sustentabilidade econômico-financeira do subsídio cruzado que existe hoje, da possibilidade de infraestrutura compartilhada ser mantida para todo mundo, para o menor, para o município maior também. São Paulo a gente sabe que não é independente, né? A gente trata grande parte do nosso esgoto em Barueri, por exemplo, produz a água de 5 reservatórios entre Suzano e Salesópolis, e da população da própria Sabesp. Tá? Então, esse processo é importante também, considerando essa lógica contratual que existe e que veio em virtude do novo marco de saneamento, a Lei 14.026 de 2020. Importante a gente falar sobre isso também. Algumas importantes cidades mundiais, grandes assim como, por exemplo, a capital paulista, estão fazendo o processo contrário, de reestatização do fornecimento de água, do saneamento. Berlim, na Alemanha, é um exemplo, Paris, na França. Aqui nos nossos vizinhos, Argentina, em Buenos Aires, também realizou esse processo recentemente. Isso preocupa num momento que talvez mundialmente a tendência seja contrária. O governo de São Paulo está sendo ousado, de certa forma, em privatizar esse serviço, secretária? Esse é outro ponto que é bom a gente comentar, porque existe um discurso muito raso em relação a esse estudo comparado, tá? E eu vou explicar aqui. A gente estudou tudo, tá, Vitor? Assim, a gente estudou tudo, internacionalmente, nacionalmente, tudo que deu certo, tudo que deu errado, até para o que deu errado a gente colocar a vacina, o que deu certo, como essa lógica regulatória que a gente está mudando, a gente está trazendo, que foi uma lógica que deu certo no Chile. Mas só para explicar aqui, quando a gente faz comparação com a Europa, a gente tem que entender que o contexto lá é muito diferente do contexto aqui nosso. O que a gente está fazendo aqui, eles fizeram em muitos lugares lá na década de 70. Vou pegar a França, tá? Que o pessoal cita muito, você citou Paris. A França é um país que tem uma média por ano de 700 contratos firmados com a iniciativa privada. Então, lá tem mais de 4.700 contratos com a iniciativa privada em relação ao serviço de saneamento. Se você pegar a região metropolitana de Paris, 144 municípios, o saneamento é todo com a iniciativa privada. O que aconteceu em Paris, especificamente? Teve uma licitação na década de 80, não foi nenhuma licitação, teve todo um problema já licitatório lá na época. Eles fizeram uma vinculação da tarifa com uma cesta que não refletia a realidade. Um ano antes de acabar o contrato, em 2009, teve a reestatização. E aí é importante a gente falar da consequência também. O que aconteceu lá em Paris? Na época da concessão, teve uma redução da perda de água de 24% para 4%. Depois que reestatizou, congelou a tarifa, mas congelou o investimento. Hoje, a perda d'água de Paris é uma das maiores do mundo e estima-se que para você renovar a infraestrutura, você demore 500 anos só em Paris. Berlim, por exemplo. Berlim teve um problema de vinculação de taxa de remuneração fixa, que não dá esses incentivos que a gente está fazendo aqui. Também teve muito investimento, redução de perda d'água para 3%. Reestatizou, o que aconteceu depois? 10 mil empregados foram demitidos, reestatizado.
Agora, coisas boas, né? O Chile, quando ele fez a mudança regulatória de entrar na tarifa só depois de fazer o investimento, teve uma universalização mais célere. É o que a gente usou também de exemplo para poder mudar a nossa regulação e melhorar, uma vez que hoje o usuário paga por aquilo que ainda não foi feito, que ainda será. Então, a gente está mudando isso. Isso foi um exemplo internacional que deu certo. Então, eu acho que quando a gente olha esses casos internacionais, tem que ter cuidado para ver primeiro o contexto e se aprofundar e entender o que de fato está acontecendo. Porque não é isso, todo mundo está reestatizando? Não é bem assim, né? Citei o exemplo aqui da França e também a gente olhou tudo, fez um benchmark assim, muito profundo de casos nacionais e internacionais. Secretária, para a gente finalizar a entrevista, em alguns outros casos a senhora estava fazendo essa comparação em relação a processos de privatização e de reestatização de empresas parecidas com a Sabesp. A gente sabe também que o monopólio às vezes atrapalha. O governo de São Paulo pensa em, no futuro, quebrar isso, dar ao cidadão a opção de uma empresa para fornecer água e esgoto? Bom, então, aí até para a gente entender é, a lógica da sua pergunta, eu vou só falar um pouquinho do monopólio, né? Por que existe, e aí não é o caso da Sabesp, é a questão de infraestruturas de rede, vou chamar assim, Sim. tá? Quando você tem determinados serviços, como é o serviço de saneamento, é o serviço de gás, é o serviço de transmissão de energia, você tem um ganho de escala, um ganho de escopo, ou seja, o que isso significa? Mais investimentos com menor custo, melhor serviço para o usuário com menor custo, quando você tem uma empresa prestando o serviço naquele determinado período. Por quê? Porque se eu colocar duas, eu perco a escala, eu perco o escopo e eu tenho um aumento do custo tarifário. Isso não é questão de Sabesp, de SEDAI, de Corsan, isso é uma questão da lógica intrínseca do setor. Tá? Então, isso acontece com o setor de saneamento. É como se eu falasse assim, não faz sentido eu ter duas empresas, uma rasgando o asfalto desse lado aqui para prestar o serviço em determinado bairro e outra rasgando para prestar em outro bairro. Por quê? Porque o custo para a sociedade vai ser maior. Então, a gente sempre tem que pensar no usuário. O que é importante dessa história, tá? Que eu vou frisar aqui. Regulação. Então, a regulação é importante quando a gente faz processos de concessão ou quando você tem uma empresa pública, não interessa. O que a gente está fazendo no estado de São Paulo? Um fortalecimento da nossa agenda regulatória. Isso via o contrato, que a gente deu muita previsibilidade para a regulação, anexo 5, se vocês olharem, tem todo o modelo lá até 2060, tudo bem descrito, bem disciplinado, e a gente está também fazendo o fortalecimento da Arcesp. E aí a gente vai mandar um projeto de lei complementar para melhorar cargos, para melhorar a governança, mandatos. A gente está transformando o DAE, nosso órgão de recurso hídrico, que eu já falei aqui, na SP Águas, numa agência para fortalecer o recurso hídrico. Lembrando que o bem que é público, ele continua público, tá? Não tem uma privatização de bens. A gente está falando de uma empresa que já é 49% privada, de ter uma redução da participação do governo para trazer mais investimento, para ter uma tarifa mais justa para o usuário. É isso que a gente está falando aqui. Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Um abraço, bom trabalho para a senhora. Obrigada, Vitor. Estamos sempre à disposição aqui, todas as vezes que vocês precisarem, tá bom? Obrigado.